vocês possam aproveitar bastante, né, esse momento em que nós estaremos juntos. Boa noite a todos. Com alegria, ao mesmo tempo, faço minhas palavras do Eduardo, que é complicado, porque a gente que é palestrante fica pensando assim, vou falar mais ou menos umas 2h30 e o pessoal aí corta até a vontade da gente falar e a gente vai tendo que acelerar um pouco mais o passo. Mas a alegria é a alegria de ver todos nós aqui num momento muito bonito. Ângelo deu para arrepiar a nossa cantoria aqui, valeu já a nossa noite. O tema proposto para a noite de hoje é influência dos espíritos. Falar de doutrina espírita é falar exatamente dessa possibilidade. Quando a gente fala de influência dos espíritos, a gente está falando de todo e qualquer espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Entre desencarnados, entre encarnados, de lá para cá, daqui para lá. E quando a gente fala lá, não é algo lá, é aqui mesmo, né? Porque senão fica parecendo que é longe. Está interpenetrando, né, dimensões aqui. Então, quando a gente começa a falar do tema específico, cadê o? Aí, ó. Quando a gente começa a falar do tema específico, influência dos espíritos, fica à primeira vista complicado, porque no nosso cotidiano a gente não leva muito em consideração a influência dos espíritos. Apesar que em todos os momentos que a gente se encontra em meditação, em prece, os momentos que nós entramos para dentro de nós mesmos, numa introspecção, tentando compreender a nós mesmos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é exatamente a influência de algo fora do plano material. Mas quando a gente está na nossa vidinha cotidiana, no corre-corre do dia, nós não paramos para prestar atenção nisso. Nós não paramos para colocar isso no nosso consciente, viver conscientemente a espiritualidade que nós temos em nós. E às vezes, até em determinados momentos, a gente passa mais tempo do dia questionando e levando as questões para o campo da crença, única e exclusivamente, não no campo da fé, e a gente até deixa de lado, como se não tivesse importância nenhuma. Então, falar de influência dos espíritos, a gente começa questionando se é possível fazer contato com os espíritos. E aí, qualquer pessoa que tem uma cultura mediana vai perceber que, desde que o homem existe na face do planeta Terra e que tomou consciência a partir do primeiro ritual de enterramento, com consciência do que estava acontecendo, um ponto de interrogação surgiu na cabeça desse homem, perguntando: e aí? O que é que tem depois daí? E de lá para cá nós nunca mais paramos de questionar se é possível esse contato. É um fenômeno universal em todas as épocas, todas as culturas, todas as manifestações de conhecimento filosófico, religioso, até científico. Leve em consideração essa manifestação. Todos os grandes livros que norteiam o comportamento do ser humano no planeta Terra, se a gente tirar o fenômeno mediúnico, que é exatamente o contato com os espíritos,
esses livros se desmontam e não têm nenhuma sustentação. A Bíblia, o Corão, Bhagavad Gita, Livro dos Mortos, todos eles são sustentados pela ideia da possibilidade do contato espiritual. A Bíblia começa exatamente a partir de Moisés, que depois corrobora com propriedade de Jesus de Nazaré, quando ele mesmo sobe ao Monte Tabor, junto com 13 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá há o fenômeno da transfiguração hoje conhecida através até dos estudos da parapsicologia. O perispírito vibra, transcende o limite do corpo físico e assume umas feições diferenciadas. Em alguns casos, até há um brilho excessivo por causa da diferença vibratória entre o corpo físico, e aí há uma luminescência. Fenômeno de ectoplasmia a gente pode considerar. Jesus então ficou iluminado durante a sua transfiguração. Inclusive a maneira de se narrar isso aí foi extraordinária. Suas vestes se tornaram tão brancas que nenhum lavadeiro sobre a terra as podia tornar assim. E aí apareceram Elias e Moisés, 2 mortos. Se há algum questionamento acerca da morte de Elias, porque foi levado com um carro de fogo, Moisés não tem dúvidas, morreu. Ao entrar na terra prometida, ele morreu. E aí os discípulos, quando desciam, perguntaram a Jesus assim: por que dizem os escribas que primeiro tinha que vir Elias? E Jesus diz exatamente que ele já tinha vindo. E a comunicação ali era proibida por Moisés. Moisés proibiu a comunicação com os mortos, porque lá naquela época não se tinha nenhum método, nenhuma maneira ética de se fazer comunicação com os espíritos. Comunicava-se com os espíritos ao Deus dará. Em qualquer esquina, uma pitonisa, um profeta, colocava sua banquinha e começava a profetizar. Então, exatamente por esse modo, entre aspas, irresponsável de entrar em contato com o mundo espiritual, Moisés, é atribuído a ele, proibido. A própria proibição de Moisés já é, para qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de capacidade racional, uma das primeiras provas que a comunicação é possível. Primeiro porque é o seguinte: seria duvidar da inteligência e da capacidade de Moisés proibir uma coisa que não existe. Se Lula, uma hora dessas qualquer, o nosso presidente, proíbe a gente andar nas estradas nossas a 400 km por hora, mandar colocar placa no Brasil inteiro, proibido fazer 400 km por hora, com os carros que nós temos, que só tem capacidade para fazer 200 km, qual seria a nossa capacidade de avaliação mínima em torno disso? Pirou. O que a gente diria de uma mãe que, ao sair de casa, vira para o bebê de 6 meses e fala assim: não vai subir em cima da caixa, não pode subir no telhado. As pessoas que ouvissem uma coisa dessa iam virar para a mãe e falar: doidaça. Doidaça. Não se proíbe uma coisa que não existe. Então, se Moisés, irmão da Esfinge, profundo conhecedor de astronomia, de astrologia, naquela época tinha todas essas gias, capacidade extraordinária, tanto é que as disputas que ele teve lá denunciava uma perfeita conexão com todos os irmãos da Esfinge, que eram os iniciados, que tinham conhecimentos muito mais profundos do que o popular daquela época.
dizem que um bisturi de cristal achado nas ruínas do Egito é de tal perfeição que até hoje ainda faz cirurgia com extrema precisão no cérebro. Então, esse tipo de conhecimento a gente não pode jogar fora. E Moisés era exatamente a pessoa que tinha também esse conhecimento. Então ele proibiu uma coisa que não existia, era sinal de loucura. E ele proibiu. E Jesus, naquela hora que ele estava lá em cima do Monte Tabor, quando ele estava descendo, ele sabia da proibição. Tanto é que ele falou para os discípulos: gente, vocês ficam caladinhos quanto ao que vocês viram aqui, não falam para ninguém, boca de siri, porque senão a minha tarefa vai ser abortada. E os discípulos desceram perguntando assim: gente. E eles ficaram com a pulga atrás da orelha, tentando entender quem que era o Elias. E Jesus disse para eles claramente que era João Batista. Bom, quando a gente argumenta em termos de contato com os Espíritos, a partir dos livros sagrados, que são os livros que mais influenciaram a vida do ser humano no planeta Terra, por mim, não precisaria mais. Mas a gente precisa de argumentar a partir da realidade. A partir de Allan Kardec, 1857, um pouco antes, 1855, quando ele entra em contato com as mesas girantes, a mentalidade profundamente voltada à área da filosofia, pedagogia, a área da ciência, na época, pensamento positivo, positivista, que na época era a voga, ele simplesmente tratou a questão como, único e exclusivamente, entender o fenômeno através da experiência científica. Foi para a casa de Madame Flaine-Maison, Madame Roge, e experimentou com as médiuns e trouxe ao mundo a doutrina espírita. E de lá para cá, todos os grandes pensadores e cientistas que se arriscaram a perder a credibilidade no mundo científico, única e exclusivamente conseguiram constatar essa verdade. Por quê? Charles Richer, Sir William Crookes, Ernesto Bolzano, e vem até os nossos dias cientistas que se predispuseram a entrar em laboratórios para pesquisar o fenômeno, humildemente aceitando a metodologia específica, o método específico para se pesquisar mentes humanas e espírito que somos, que não se pesquisa comunicação com os mortos, nas mesmas condições que a gente pesquisa qualquer coisa dentro da ciência ortodoxa, em que o fenômeno fica debaixo do jugo do pesquisador. A diferença é que para pesquisar fenômenos em que vontades extrafísicas, espíritos, atuem, nós temos que humildemente esperar a vontade deles atuarem. Então não é, eu quero que o fenômeno aconteça agora que o fenômeno vai acontecer. Então a postura metodológica do pesquisador espírita é aguardar humildemente o fenômeno acontecer. E no que o fenômeno acontece, faz-se o possível para coletar todas as evidências possíveis e construir o arcabouço que dá sustentação à lógica, à razão do contato espiritual. Quanto mais tempo passa, mais as questões explicadas pelos espíritos, através da doutrina espírita, através dos fenômenos espíritas, que não é patrimônio do espiritismo, acontece em todo e qualquer local onde seriamente as pessoas pesquisam, nos laboratórios de faculdade, de universidade, no mundo inteiro, hoje, pontualmente ainda mais, disseminando, está pesquisando exatamente essa faceta da fenomenologia humana, contato com os espíritos para
dizer em alto e bom som é uma realidade hoje. Estudar a influência deles, então, é exatamente o que a gente precisa tentar entender. O primeiro passo é identidade espiritual. Porque como vira cultura, todo mundo fala um pouquinho. Não se passa uma novela, um filme, sem colocar o tema espiritualidade em questão. Novelas, todos os dias dão fenômenos espirituais acontecendo, só que às vezes de forma meio de pé quebrado, fora às vezes da sintonia com aquilo que seria lógico, racional, dentro daquilo que a espiritualidade já nos explicou como que seria, como que é, que tipo de leis que regem. Então a gente vê muitas e muitas vezes fenômenos sendo explorados, mas só que fora, um pouco fora da realidade. Mas vai virando cultura. É tão bom que hoje, por exemplo, uma Dona Maria, quando chega lá na fila, vai conversar com a Dona Maria, entre um pimentão e outro que ela escolhe, já surgem comentários assim: minha menina, mas na próxima encarnação eu venho homem. A outra vai falar: mas eu quero vir a mulher mesmo, porque a mulher está melhorando. Homem está ficando mais para escanteio, eu acho que eu vou voltar como mulher. E aí começa a transformar isso aí como uma coisa comum, a tal ponto que há mais ou menos uns 3 meses, eu não me lembro bem a data, pesquisas no Brasil dizem que nós somos, espíritas, são em torno de 3 milhões a 6 milhões de espíritas declarados. Só que, na hora que chega na pergunta, você acredita em reencarnação? Aí vai para 53%, de 47% a 53%. Aí a gente fica achando estranho, porque a principal característica da doutrina espírita, que difere das outras doutrinas, é exatamente a reencarnação. Então tá bom, a pessoa acredita no cristianismo, na religião em que ela se encontra, na doutrina que ela professa, e já começa a entender de reencarnação, porque vai ter que passar por isso. E que bom que já sabe alguma coisa. Tem gente até que passando por as pegadinhas. Teve uma vez que eu vi uma pegadinha no Faustão, que uma pessoa entrou num local onde ele trabalhava, e durante a noite eles tiraram todos os móveis e mudaram totalmente a cara daquele local. Ele entrou completamente automatizado, então na hora que ele entrou, o escritório que ele trabalhava virou um pet shop, uma clínica veterinária. Ele olhou, voltou correndo, foi até lá fora, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou a placa, conferiu de novo e falou assim: é aqui mesmo. Entrou, ficou lá em pé na porta assim, olhando. Quando ele foi avisado que era uma pegadinha, perguntaram para ele: o que você sentiu? Eu pensei que eu tinha morrido. Eu já estava achando algo estranho, porque eu pensei assim: mas gente, eu morri e não estou sabendo agora o que está acontecendo. Por que ele falou isso? Porque é comum as pessoas lerem os romances espíritas e o que às vezes acontece com o espírito que desencarna, não sabe o que está acontecendo. É mais ou menos isso. Então, para que haja uma manifestação do mundo espiritual até nós, é preciso que nós tenhamos a identidade espiritual. E ela existe porque desde a hora em que a gente começa a nossa romagem evolutiva na Terra, cada conhecimento, cada experiência é arquivada em nós, e esse arquivo vai gerar exatamente a nossa identidade espiritual. Todos nós hoje temos uma identidade espiritual mais ou menos semelhante. É esse conjunto de identidades espirituais que nós temos, todos os 6 bilhões e 300 milhões de habitantes no planeta Terra, que dá uma identidade espiritual do planeta Terra chamada
expiações, provas. Nós já conseguimos chegar nessa identidade espiritual. Trazendo mais especificamente, para que eu comunique com alguém, há que se ter sintonia. Toda a minha identidade psíquica, minha identidade espiritual, cada pensamento que eu tenho, eu emito uma vibração, que é a minha sintonia vibratória. Como se fosse mesmo, analogicamente, como se fosse, analogamente, aliás, uma rádio. Uma rádio que está mandando uma onda com 100.5 MHz, ela está passando aqui agora. Se eu pegar um rádio, desligar, ligá-lo e sintonizar esse rádio na faixa 100.5 MHz, o que está falando lá passa a ser captado aqui e eu vou ouvir. A mesma coisa é exatamente o que eu estou pensando. Dentro dessa sala agora, nós estabelecemos um contato de sintonia. Mais ou menos, nós estamos voltados para o tema. Quantas e quantas pessoas estão aqui agora que estão compreendendo aquilo que eu estou falando? Outras estão muito além do que eu estou falando. Outras estão aquém e às vezes tropeçando em alguns conceitos ou outros. Mas a mesma coisa nós estamos pensando numa média. E nós estamos estabelecendo então esse ponto de contato. Eu estou influenciando vocês, vocês estão influenciando a mim, uns aos outros. Então a influência espiritual não é só a influência dos espíritos para conosco. Todo e qualquer espírito. Eu saio à rua, vejo uma placa de 50 metros de altura, com uma pessoa segurando uma garrafa toda geladinha, seja de cerveja ou de refrigerante. Eu paro o meu carro no sinal de trânsito, olho para aquela foto e... influência. Você está sendo influenciado pela informação que passa pelos seus sentidos. Por que a gente então tem que começar a aprender a sintonizar a nossa faixa vibratória, a nossa identidade vibratória, para que a gente possa receber exatamente aquilo que nós queremos. Jesus de Nazaré, quando propõe orai e vigiai, ele estava exatamente dizendo como que a gente pode fazer isso. Orai, porque através da oração, quando você entra em meditação, você já obrigatoriamente faz um esforço, porque você sai daquilo que é normal, daquilo que é cotidiano, que você não tem esforço nenhum. Você está vivendo, relaxado. Quando você pensa em alguma coisa, que você tem que vibrar mais um pouquinho, seu cérebro, sua mente, essa vibração vai gerar pensamentos mais refinados. E a vibração, quanto maior, é física. Quanto maior, mais você vai aumentar a frequência. A quantidade de vezes que uma onda passa num determinado ponto. Então uma pessoa que faz uma prece deliciosa, dentro de um templo, no alto de uma montanha, na beira de um riacho, em que ela entra profundamente no sentido daquilo que ela está dizendo para si mesma, ela é capaz de entrar numa sintonia tal que ela vai captar o comum da identidade espiritual onde ela consegue atingir, que são espíritos melhores, que são espíritos que o cotidiano dele é saúde, alegria, felicidade, paz, amor ao próximo. É por isso que quando a pessoa volta, não, estava bom demais. E tem gente que às vezes até aborta, porque as pessoas vão tentar colocar isso no campo racional. Deixa só sentir. Às vezes não precisa nem da palavra. Quando você coloca a palavra, ela te puxa para o racional. Deixa só na intuição. No alto de uma montanha, você entrar em sintonia com a natureza, você se expande de tal forma que a sua identidade vibratória capta tudo que está em sintonia com aquilo ali. Os amigos espirituais
da natureza. Está tudo isso. Então, se você parar para raciocinar, você já desce ao nível do raciocínio. Então, tem gente que está lá ligado com os tudos, de repente, não, mas que maravilha de ter. Cai como se fosse um machado sem cabo. E depois peleja para voltar, mas aí é complicado. Então, orar, vai lá para cima. E vigiai. Vigiai é, você não saia da sua faixa vibratória que você já está acostumadinho. Tem gente que não vigia e aí vai lá para baixo. Porque um pensamento negativo, um pensamento de medo, revolta, mágoa, tristeza, sem sentido nenhum, faz você exatamente diminuir a vibração. E aí a vibração fica pastosa, fica parecendo rádio. Antigamente nós tínhamos umas rádios que falavam para o centro da cidade e cochichava para os bairros. Lembra daquele tempo? Porque eram rádios de ondas longas, ondas de 49 metros. Eu estou dizendo o seguinte aqui, ó. Se vocês estão percebendo essas ondas, entre uma onda e outra, entre uma crista da onda e a outra crista da onda, a gente tem o comprimento de onda. Se eu estou numa vibração muito intensa, através de uma prece, eu aumento a frequência, ou seja, eu vou criar muito mais cristas para passar um determinado ponto por uma unidade de tempo. Então, eu vou atingir muito mais distância. Uma rádio que transmite em 9 metros, lá no Japão, se você ligar um rádio daqueles Transglobe antigo aqui, você capta a rádio que está lá no Japão. Fácil, fácil. Porque são ondas curtas. Então elas penetram muito, vão muito mais longe. Uma rádio que transmite em 49 metros, ela fala para o centro da cidade, cochicha para os bairros. Você joga a onda. Uma pessoa que está vibrando nessa faixa de medo, tristeza, angústia, ansiedade, depressão, por mais que ela tente, já não dá conta de jogar o negócio mais ali. E aí todos os espíritos que estão vibrando nessa faixa, que é o mais comum nesse planeta, te alcançam. E aí você começa a entrar em sintonia com aquele que está com dor de cabeça. Você só pensa, menino do céu, eu estou com uma dor de cabeça, ele já vai, é mesmo também, eu dou, e o trem aumentando. Começa a perceber para você ver. Tem gente que está tão, é tão fácil você influenciar essa pessoa, que se você começar a conversar e começar a tocar no assunto de enfermidade, a pessoa já começa a dar uns, menino, essa dor me deu uma dor, e essa dor passeava, e essa dor corria, essa dor respondia, essa dor. E a outra pessoa já vai assim, não sei. Sente também a mesma coisa, entra na sintonia quase que de imediato. São as faixas vibratórias. A nossa identidade, cada coisa que a gente faz tem uma identidade específica. E sempre tem em volta toda a gama de influência que nós provocamos ou sentimos. E criamos uma psicosfera, uma esfera psíquica, um ambiente psíquico, onde nós habitamos cotidianamente. Então, esforçarmos por melhorar cada vez mais o nosso pensamento é exatamente a gente galgar escadas, degraus, nessa escala que vai nos levando cada vez mais a nos entender melhor, respirar mais oxigenadamente, respirar melhor, nos livrarmos de influências negativas, influências adoecidas e adoecedoras. Orar e vigiar, então, é Jesus de Nazaré, apropriadamente nos coloca, desde 2000 anos atrás. Pensamentos próprios ou sugeridos. Quando a gente fala disso, a gente começa a pensar assim, mas quando é que a gente vai saber se os pensamentos é da gente ou é dos espíritos? Não convém nem ficar preocupado com esse negócio.
Porque senão fica igual o barbudo que você não está para ele. Você dorme com a barba pro lado de fora da coberta ou pro lado de dentro da coberta. Ele passa a noite inteira acordado e não vai saber. Porque isso é automático. O que importa é o seguinte: não importa, não interessa que tipo de pensamento vem à minha mente. Se é meu, se é de alguém que está me influenciando. O que interessa é que eu tenha capacidade, lucidez, para entender o que significa aquele pensamento e sempre decidir pelo bem. Sempre. Que não me prejudique e não prejudique alguém. Fez isso, você está exatamente fazendo sem saber o que significa os detalhes, né, do que significa uma sugestão espiritual ou não. Não há necessidade. Se quiser aprender com mais detalhes, vai estudar. Através do autoconhecimento, você será capaz de detectar que tipo de identidade vibratória você tem. E ao longo da capacidade que você vai desenvolver de autoconhecimento, você vai claramente, num determinado momento, discernir o que é seu e o que não é. Com segurança, discernir o que é seu e o que não é. Mas é necessário autoconhecimento. Não adianta tentar fazer isso sem antes esse autoconhecimento, porque é o seguinte: você não tem referências de quem é você, como que você pensa, quais as características que você adquiriu ao longo da sua história evolutiva, para você saber que tipo de influência você está recebendo. Então, o mais lógico é a gente partir para o antídoto, antes da gente saber discernir o que significa, um estudo mais profundo. Opte sempre pelo bem. Não se prejudicar, não prejudicar a ninguém, a quem quer que seja. Outro, os espíritos têm a missão, ou podem ter a missão de nos fazer o mal? Nunca. Curto e grosso. Nunca. Jamais um espírito pode nos fazer mal por missão. Se ele nos faz mal, é por conta própria. E outra, ele só nos faz mal se encontrar em nós sintonia, se abrir a porta. Se nós abrirmos a porta, ele ajuda. Quer ver que coisa mais interessante? Isso é fácil de a gente perceber. Se eu chegar para vocês e virar assim: por favor, dá um soco no colega do lado. Vamos, gente? Ninguém aqui se atreve? Se arrisca? Alguma coisa. Por que se um espírito chegar para mim e dar um soco no colega do lado, não pensa uma vez, é pá! Não tem sentido. Ele só fará de mim um instrumento de maldade se eu permitir. E é aí que a coisa começa a fazer sentido. Então não adianta a gente pensar assim, fica parecendo bêbado no outro dia, né? Arruma um apagamento, arruma uma amnésia alcoólica. Eu não lembro. Tem uns que fazem até o ato falho. Eu não lembro naquela hora que eu falei. Eu não lembro naquela hora que aconteceu. Ah, não lembro não. Oh, é conveniente. Ninguém, em absoluto, está autorizado a fazer o mal. Filmes de terror, filmes de suspense, tem que ganhar dinheiro. E se não tiver, imagina fazer um filme do jeito que é mesmo a vida. Não dá sentido, não dá ibope, não dá bilheteria. Então tem que fazer novela que tem um caboclo que mora no inferno, que de vez em quando vem, mas mesmo assim
porque a Ivani Ribeiro, na época, fez pesquisa, teve uma assessoria. Mesmo a ficção está baseada naquilo que é real, no livro E a Vida Continua. Mesmo assim, ela conseguiu se tornar fiel a essa árvore. Ele não pode fazer mal sem a permissão da pessoa que ele deseja fazer mal. Aí a pessoa começa a falar, mas como que pode fazer mal? Será que pode fazer mal mesmo? Pode. Por isso que eu disse, orar e vigiar antes. Porque é aí que a gente começa a trabalhar. No orar e vigiar a gente está seguro. A coisa começou a apertar, orar e vigiar. Tu com vontade de dar um soco nesse companheiro. Segura Zé. Abra a mão, menino. Abriu a mão, um antídoto de tanto. Né? Porque a adrenalina diminui. Bambeia o queixo. Porque quando a pessoa está com raiva, está irada, a primeira coisa, a primeira característica é travar os dentes. Então deu vontade. É por isso que de vez em quando a gente vai comprar, e como a gente fica pentelhando demais da conta do pobre, coitado do vendedor na loja, aí eu começo a trazer. Eu não sabia por quê, é bonito. Antídoto. A única coisa que a gente pode ter certeza, e aqui, sem medo de ser reducionista, sem medo de simplesmente colocar a coisa numa frase só, eles aproveitam e provocam as circunstâncias. Aí a pessoa começa a pensar o seguinte, mas por que tem gente então que embarca? Porque eles sabem e nos conhecem. Eles nos estudam e sabem os nossos pontos fracos e fortes. Eles nunca vão nos pegar naquilo que não tem sentido nenhum em nós. Eles vão pegar exatamente nas fraquezas, na fragilidade. Quer ver que interessante? Se eu perguntar para vocês aqui, ó, vocês, Aurora, pode pegar, Aurora? Você é responsável pela bomba que explodiu no Iraque ontem. Não tem sentido nenhum isso para você? Tem? Não tem. Mas se eu pegar qual de vocês aqui e falar assim, você não devia ter falado aquilo para o seu colega. Vocês não sabem o que eu estou falando e eu não sei se vocês falaram ou não. Mas todo mundo ficou, meu Deus do céu, o que eu falei? Tem ponto de conexão. Eles nos pegam pela culpa. Eles nos pegam pelos nossos pontos fracos. Eu me lembro de uma historinha que é significativa. Uma moça, elemento exemplar de família. Uma filha totalmente desenvolvida, no afeto, pai, mãe, adorava os pais. Um belo dia ela estava num ponto de ônibus esperando lotação. Chegou um mendigo perto dela, cutucou nela assim e falou assim, oi, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Ela olhou para ele e se sentiu irritada. Mas se sentiu completamente irritada com aquele cutucão. Oi, por favor. Ela falou, não, queria só um dinheiro, dá um dinheirinho. Não, não tem agora. E ela ficou irritadíssima, ficou, meu Deus, e tremia. Meu Deus, como é que pode uma pessoa dessa, vai ser sem educação? Baixou o nível vibratório. Um espírito que há muito tempo procurava uma brecha para atacá-la, nesse exato momento, ele aproveitou a chance, chegou bem próximo dela e soprou na mente dela, sintonizar. Porque ela baixou o nível vibratório, ele conseguiu encontrar e fazer a sintonia. Ele só falou essa frase, tomara que meu pai e minha mãe morram depressa para me pegar a herança. Tente entender o que aconteceu na cabeça dela. Ela não sabia da existência do espírito. Imagina uma pessoa íntegra, correta, de repente vem um pensamento desse na cabeça. Tira, desestrutura. Se ela não tivesse atendimento para procurar depois
onde um grupo mediúnico chegou à conclusão de que realmente esse espírito tinha que colocar a mente, plantou na mente dela essa frase. Ela já tinha feito tratamento psiquiátrico, porque isso começou a desestruturar, porque ela não conseguia entender como é que eu, amando tanto meu pai e minha mãe, posso pensar uma coisa dessa. E a autopunição, culpa, foi agravando. Uma única portinha de oportunidade foi exatamente o que bastou. É por isso que uma perturbação espiritual tem que ser tratada com calma, com amor no coração e com discernimento. Porque nessa hora, optar pelo bem significa qualquer pensamento que venha à minha mente, eu posso trabalhá-lo de forma a eliminá-lo, compreendê-lo, superá-lo e ir embora. Nunca pensar que eu não posso errar. Sempre haver a possibilidade que eu possa errar. E tenho humildade para corrigir. É aí que a gente começa a entender que eles aproveitam as circunstâncias ou provocam as circunstâncias em nós. Possessão. Não é bem assim, não. Não existe possessão do jeito que comumente a gente vê falar. A possessão é uma ascendência mental de alguém que tem controle mental sobre o outro. Por exemplo, no caso de bebidas alcoólicas, drogas, compulsões em geral, é muito fácil você ver um processo de possessão se desenvolver. Mas só que o seguinte, não é possível um espírito se apossar do corpo físico de outra pessoa. Ele se apossa mentalmente. E ele vai continuar dono até que o dono do corpo legítimo corte o vínculo, mude a faixa mental. É por isso que a gente fala, as doutrinas, né, do passado fazia menção às doutrinas diabólicas, doutrinas satânicas, à figura do diabo. E aí, com Jesus de Nazaré, a gente aprende que tem que amar os inimigos. Por quê? Porque é a única forma de você se ver livre dele. É por isso que certa vez chegou na minha casa no domingo de manhã, uma pessoa religiosa, para pregar o evangelho para mim, e eu adorava. Sentava, não, vamos, prega mesmo, vamos lá, estou precisando. E ele começou a falar uma doçura extraordinária, beleza, menino, e de repente ele muda o olhar que ele estava para mim, para o lado oposto, onde estava a minha estante de livros espíritas. No que ele viu aquilo, ele deu um pulo de cima do sofá e bateu lá na porta. Você mexe com essas coisas? Porque as pessoas têm essa moda de falar pra gente que você mexe com essas coisas. E tem uns que ainda falam, até na faculdade então eu era vítima disso, porque tinha gente que chegava, a primeira coisa que fazia era olhar assim. Zé Amaral, você que mexe com essas coisas? Gente, olha a mão. E eu ficava na dúvida, que escolha? Essas coisas de espiritismo. Ah, espiritista, fala baixo. Mexo com essa e aquela. É comigo mesmo. A coisa... As pessoas pensam exatamente, e vem para perguntar para a gente como é que funciona. Como é que funcionam essas coisas. E a gente tem que explicar. A gente tem que explicar por quê. Porque não é assim que funciona. Não é posse. Não é possessão. O nosso corpo foi construído por nós desde o momento em que o embrião, no que o espermatozoide acoplou ao óvulo e formou o embrião, ou a célula ovo, nós somos acoplados magneticamente
e é a minha identidade evolutiva espiritual que eu tenho naquele corpo. Em 9 meses eu vou imprimir numa velocidade extraordinária toda a minha história evolutiva no planeta. É por isso que a gestação é um processo recapitulatório, é uma recapitulação e uma impressão no novo corpo, no novo cérebro, de tudo que nós vivemos no passado. É a nossa identidade e herança espiritual. Por isso que tem a herança genética e a herança espiritual. 2 coisas diferentes na sua maioria das vezes. Possessão, então, não é possível. A única maneira de você se livrar é amando. Como? Quando o rapaz que pulou do sofá e foi para a porta, já estava a ponto de bala de ir embora, e eu falei, mas você mexe com essas coisas, Mário, isso é coisa do capeta. Eu falei, o quê? Espiritismo. Eu falei assim, menino do céu, se for coisa do capeta, eu estou lascado então. Jesus está comigo, Moisés, olha Mahatma Gandhi, porque todo mundo que professa a bondade, a caridade, o amor ao próximo, está no meio. Olha, isso é uma beleza, porque nós vamos para o inferno, nós chegar lá, nós vamos doutrinar os cabelos. Nós vamos dar evangelização para o filho de cabelo, nós vamos fazer que ele tenha uma beleza para viver lá. Meu filho, não é assim. Ele falou, mas isso é coisa da... Olha, mas isso é coisa do diabo. Eu disse, mas a gente tem que amar o diabo. Aí que ele ficou, meu Deus do céu, eu estou na cara do tempo. Quando eu falei, tem que amar o diabo. Eu falei, como? Eu falei, é a única maneira de você se ver livre dele. Porque olha aqui, ó, se você odiar o diabo, pressupõe que o diabo exista, falei para ele, porque para nós, o diabo não existe. O que existe são espíritos inferiores, ignorantes, que ainda não conseguem entender o quanto é bom ser bom. O espírito que ainda não consegue entender o quanto é bom ser bom, então ele tem mentes diabólicas, mas não diabos. São espíritos ignorantes, espíritos que ainda estão enclausurados na maldade, que se satisfazem na maldade, às vezes de graça. Você vai, mas existe? Não, existe mente assim. E como que você se livra deles? Se você odiá-los, você vai exatamente entrar em sintonia vibratória com ele. Porque quando você odeia, quando você parte para a briga, quando você está exatamente vibrando, é isso que ele quer. Quando você o ama, eu te amo. Você está vibrando, você está evoluindo, você está caminhando mais para cima na sua identidade vibratória. Aí só resta 2 coisas para ele fazer. Ou ele sobe, e para ele subir ele tem que te chamar também. Aí eu já comecei, eu te amo também. Só que eu chegar aqui em cima já não tem mais nenhuma vontade de fazer maldade. Se ele ficar, não te atinge mais, porque você está numa outra faixa vibratória. Entendeu? Ele, eu vou embora. O senhor me desculpe, né? Tudo bem? E ó, vazou, vamos dizer. Vou vazar. E vazou. E depois de um tempo eu ouvi numa casa espírita. Eu falei assim, ué, vem mexer com essas coisas? Exorcismo. Diz a espiritualidade que exorcismo não tem eficácia com os espíritos. Primeiro porque é o seguinte, eles estão no mundo espiritual e eles conhecem todas as leis que regem esse processo. Então não adianta você, por exemplo, colocar alguma coisa mágica, encantada, sagrada, no sentido assim, de água, amuletos, qualquer coisa nesse sentido, porque eles sabem como é que é o mecanismo que funciona aí. É o mecanismo da crença. Como eles estão no mundo espiritual, isso para eles não tem mistério. Então eles acham, às vezes, risíveis as situações. Porque o que funciona é a ascendência moral. Única forma
de você, entre aspas, exorcizar, é pela ascendência moral. Inclusive na Bíblia, passagem que é extraordinária. Os filhos de Sebas encontraram com pessoas endemoniadas e foram tentar: eu te conjuro, eu te chamo em nome de Paulo, em nome de Jesus, o Nazareno. Os espíritos que estavam no pobre coitado lá, não sei se é mulher ou homem que estava lá, virou para Jesus: nós conhecemos, Paulo também, mas eu vou, e quem és tu? E desceram ele no cacete, coitado, mas ficaram estrupiados, porque não adianta, se não tiver ascendência moral, se não tiver identidade espiritual evoluída, com capacidade, não consegue chegar com autoridade para um espírito que está fazendo mal e dizer para ele: por favor, meu companheiro, se afaste, porque você está prejudicando a si mesmo. Eu acho a beleza na novela A Viagem, que está repetindo, é exatamente a consciência do Dr. Aurélio, no grupo que ele dirige mediunicamente, e a capacidade de coração de uma pessoa evoluída ser doce com as pessoas mais desmerecedoras dessa doçura. E ele é capaz de chegar e, na doçura, admoestar e fazer com que esse espírito pare e pense e não dê um passo, porque ele sabe que ali tem uma autoridade moral. Jesus de Nazaré, de longe as pessoas faziam chacota, faziam piadinhas, riam. Quando chegava diante dele, tremia. Tamanha autoridade. E quando ele falava, todo mundo falava: ele fala como quem tem autoridade. Ele é autor daquilo que fala. Ele não repete. Ele age porque pensa e vive daquela forma. Então, exorcismo como prática única e exclusivamente material não tem sentido para os espíritos. Outra, prece. Poderoso auxílio, mas não pode ficar na prece, porque senão você vai ficar fazendo prece a vida inteira, mas se não mudar de atitude, se não fizer uma reformulação do seu comportamento diante da vida, daquilo que você vive cotidianamente, se ainda tem viciações, dificilmente você vai conseguir sair. E tem gente que às vezes ainda vem ao centro espírita assim. Tem gente que toma passe como se fosse uma pílula. Às vezes tem gente que para a gente na rua e fala: ô Zé Amaral, faz uma prece para mim. Nem vai. Eu falo: não, faça aqui mesmo. Tá pronto. Porque não vai ter eficácia nenhuma mesmo. Porque do jeito que está aí, não funciona. Tem gente que entra no centro espírita e faz aquela carinha e toma passe, e às vezes prefere tomar passe com aquele que passe castanhola. E a pessoa pensa: esse tem força, esse é dos bons. Anda longe para procurar uma garrafada. Fiquei sabendo que em tal lugar tem uma pessoa, uma mulher, um homem, não sei o quê, que faz que a beleza, que é tira e queda. Vamos lá, amanhã cedo. E vamos. Fazem, ficam contritos, saiu a porta para fora. E aí? E aquele negócio do lote lá? Como é que... Ah, vamos ter que pegar aquele nome, meu filho. Vamos nomear ele, que ele entrega os pontos, nós pegamos os metade do preço. Vamos lá? Vamos lá? É assim mesmo que tem que ser. Não adiantou nada. Sai da chuva, entra dentro de casa, troca a roupa, põe uma roupa limpinha, sequinha, e sai na chuva de novo. E se volta totalmente de novo. Não adianta. Tem que ter a prece? Sim, é um poderoso auxílio. Mas ela, sem a mudança de conduta, sem a autoavaliação, autossuperação,
é o mesmo que nada. Muito pouco. Consegue-se. E anjos da guarda são os nossos benfeitores, amigos, não são tão evoluídos, são mais ou menos na nossa faixa mesmo, amigos, que antes de reencarnarmos, nós fazemos contratos. Fulano, você me tutora? Tutora, pode ficar sossegado que eu vou te dar essa força. Eu não tenho que reencarnar pelos próximos 150 anos. Você não vai durar isso. Bem que você queira. Pode deixar comigo que eu vou te tutorar. Mas não, então quebra. Quantas vezes nós falamos isso? Se eu começar a pegar o caminho errado, me derrube, mas não deixe. Está comigo. E viemos para cá e eles abnegadamente sempre nos estão ajudando. E vão sempre nos ajudar. Tarefa de amor ao próximo. Não são muito mais do que nós, não. É a mesma coisa. Talvez, quando nós formos para lá e eles tiverem que reencarnar, nós seremos os anjos da guarda dele para ajudá-los. Porque com a lucidez do mundo espiritual, nós temos capacidade de enxergar aquilo que é o plano diretor, o plano de reencarnação, o plano existencial que ele se propôs a viver aqui. E nós temos de lá muito mais possibilidades de não deixar que eles se substituam. E às vezes uma intuição, uma palavra pode mudar toda a história de vida de uma pessoa, que às vezes está tentando desviar da sua rota original. Então, anjo da guarda é só isso. Em todas as épocas da humanidade você vai ver falar dele. Roma antiga, os deuses lácteos, na Grécia. Toda a cultura menciona os espíritos amigos, os espíritos protetores, guias, ou amigos espirituais, cada um. Não tem nenhum anjo da guarda especial, não. Tem gente que fala, quando guia, né? Tem gente que fala assim, não, eu preciso de guia. Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu ficava impressionado porque todo mundo tinha um guia. Aí quando eu ouvi o nosso companheiro Divaldo Franco fazer uma palestra, em que ele deixou claro esse negócio de guia, porque ele também estava nessa coisa quando ele entrou na doutrina espírita, eu queria um guia, e ele já fazia até certas fantasias, o meu guia vai ser, né, chique no último, até o nome, tem que ter um nome bonito, então ele ficava fantasiando, vai chamar Heathcliff, um negócio assim, mais ou menos. Um belo dia ele estava bem deprimido, aí apareceu a Joana de Anjos, na primeira vez. Ele falou assim, eu queria um guia. Ela perguntou para ele, por que você está tão triste? Eu falei, porque eu queria um guia, todo mundo tem guia e eu não tenho guia. Ela falou para ele assim, olha, se você não tem guia, é sinal que você está indo bem. Porque quem precisa de guia é sério. Então não fique sentando da cabeça, não. E além do mais, você tem a Jesus, mas Jesus é guia de todo mundo. Eu queria um para mim. É um de estimação, né? E ela disse para ele novamente, já que queres tanto um guia, então tens um Joana, o meu nome é Joana. E aí uma fantasia. São os nossos espíritos que sempre nos atuam. Então vamos lá. Afastar a influência dos maus espíritos. Primeira regra infalível. Atrair os bons. Como? Vocês agora já sabem me dizer. Através da sintonia. Atrair os bons. Pode fazer o teste. Começou a se sentir mal, um capenga. Agora eu quero daqueles grandão. Prece, mudança de atitude, caridade, amor ao próximo, e você vai ver a diferença. Quer se livrar dos amigos indesejáveis? Atraia os bons amigos. Afastar a influência dos maus. Segundo, livre-se das culpas, medos e mágoas. A vida, nós temos as dores. Através das dores nós evoluímos, porque a dor é uma bênção
e é a nossa proteção. Se não fosse a dor, nós não evoluiríamos. Eu tive nota com um rapaz, na época eu estava com 14 anos, e ele sofria de uma doença que não tinha sensibilidade à dor. A mãe dele, coitado, sofria, porque não podia deixar ele um minuto sozinho. Porque ele pisava em arame farpado, ele caía, pisava em brasa. Ele não tinha sensibilidade à dor. Então a dor é a nossa proteção. Se eu vou encostar a mão numa fogueira, imediatamente eu tiro. Ela é necessária. Sofrimento é opcional. Quem diz isso é o nosso famoso Carlos Drummond de Andrade. No poema, depois a gente vai ver no final dele. Eu trouxe ele para vocês. A dor é inevitável e obrigatória. O sofrimento é opcional. Por que então a gente sofre mais? É porque a gente coloca esses componentes nas nossas dores. Todas as vezes que nós colocamos essas componentes aí, culpa, mágoa, medo, revolta, nas nossas dores, nós criamos sofrimento desnecessário. É desnecessário. Porque não há necessidade nenhuma de a gente criar isso aí. É a gente entender a dor, o sentido da dor, trabalhá-la, superá-la e aprender com ela. Toda dor tem uma mensagem para nos dar. É só entrar nessa sintonia e compreender da melhor forma possível que a gente tiver. E o terceiro, para terminar, a lei do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando Jesus coloca para nós a única lei que interessa, toda a lei dos profetas está exatamente sintetizada. Amai a Deus de todo o teu coração e todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Esse triângulo que eu fiz o ano passado aqui ainda continua prevalecendo. Amai a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Todo e qualquer sofrimento que nós tenhamos é porque faltou 3 lados do triângulo, ou mais, ou mais. Qualquer sofrimento que você disser, é só parar e pensar um pouquinho e vai ver qual dos lados que está faltando. Toda a origem dos nossos dramas é exatamente porque não sabe lidar com as dores e não sabe, aprender com elas para não ter a necessidade de, colocando as componentes, transformá-las em sofrimento. E, para fechar, eu deixo para vocês uma mensagem que é exatamente o poema atribuído, eu acho que é atribuído porque eu não tenho muita certeza, a Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá? Viver não dói. Definitivo como tudo que é simples. Ai, Vicente. Joga fora, não me ofenda. Definitivo como tudo que é simples, nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas. Por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos. Por todos os filhos que gostaríamos de ter tido juntos e não tivemos. Por todos os shows, e livros, e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos.
por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias, se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos não porque o nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso: se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento opcional. Resumam. Obrigado. Então, de R$5 no preço dos livros. O outro é que o Clube do Livro Espírita e o Clube do Livro Espírita Infantil também estão com a plaquinha aqui na recepção, aguardando para quem quiser se inscrever no Clube do Livro Espírita ou se candidatar quando iniciarem as atividades do Clube do Livro Espírita Infantil a receber os livros do Clube do Livro Espírita Infantil. Só procurar o Gilmar ali na recepção. Vai acontecer, iniciar a partir do dia 27 de julho, quinta-feira, todas as quintas-feiras no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, o curso sobre mediunidade. Esse curso, que vai durar quase todo o segundo semestre, ele inicia a partir de 7, todas as quintas às 20 horas, Centro Espírita Estudantes do Evangelho, fica na Rua Rio Grande do Sul, 270, aqui no centro. No dia 29, sábado de julho, 29 de julho, a partir das 20 horas, no Lions Club, ficando de 10 vendidos ao preço de R$25 a mesa, com 4 lugares. Pode comprar individual também. E nós vamos chamar a Fátima, em nome da Casa Joana d'Arc, para fazer a prece de encerramento. Desde já fica aqui o nosso convite para que vocês possam participar do estudo de amanhã com a Maria Célia, tema também muito interessante, almas gêmeas, Quem não quer encontrar a sua? Amanhã a Maria Célia vai ajudar a gente a iluminar esse caminho aí no encontro da alma gêmea. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e depois nós vamos ao sorteio dos livros. Centro Espírita Joana d'Arc agradece a todos a presença aqui. Estamos muito felizes por estarmos aqui participando dessa linda festa que é a Semana Espírita. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esse momento. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos. Uma boa noite. Nem viu o papel.